Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando esta lição da editora Betel, Os Discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Lições essa que tem como seu comentarista Pastor Eliel Araújo. E hoje nós vamos estar meditando aqui na lição de número 5, que vai falar sobre a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Para você que está se achegando no nosso canal, desde já lhe convido a se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esta mensagem, pois isto é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Então nós vamos ler aqui o texto áudio da nossa lição, a verdade aplicada, como também os objetivos da nossa lição. O nosso texto áudio está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, o versículo 29, que diz: E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Verdade aplicada. O jejum bíblico é um exercício espiritual que expressa nosso interesse em buscar primeiro o reino de Deus e da nossa completa dependência do Senhor. Os objetivos da nossa lição: ressaltar que Jesus afirmou a relevância do jejum, reconhecer o valor espiritual de jejuar e orar conjuntamente e identificar o jejum como uma prática vista em toda a Bíblia. O nosso texto de referência está em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2 e Mateus capítulo 6, versículo 16, 17 e 18. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. A nossa introdução: Jesus não somente jejuou, como também ensinou a maneira correta de fazê-lo. Aliás, a Bíblia está cheia de citações de pessoas que fizeram uso desta disciplina espiritual e nos instrui quanto à maneira correta de praticá-la. Assim, por toda a sua relevância, nesta lição analisaremos essa experiência espiritual à luz da palavra de Deus. Então aqui no tópico 1, primeiramente nós vamos introduzir o assunto sobre compreender a questão do jejum. Logo a seguir, no tópico 1.1, 1.2 e 1.3, nós vamos falar sobre o jejum bíblico, o jejum dos hipócritas e humilhando-se diante de Deus. Então vamos lá, compreendendo o jejum. Vamos ver aqui o comentário do pastor Eliel Araújo. O jejum é uma das disciplinas e práticas espirituais que tem acompanhado o povo de Deus desde o Antigo Testamento, como uma expressão de fé, contrição, total dependência de Deus, arrependimento e também de devoção. Então é importante nesta introdução nós aqui falarmos que o jejum ele não é um ritual vazio.
não é dieta espiritual, não é uma performance religiosa. O jejum, na verdade, ele é uma arma espiritual, meu irmão, uma disciplina de guerra. É um ato profundo de dependência de Deus. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6 e o versículo 16 ao 18, está escrito: Jesus não disse se jejuardes, mas o Senhor Jesus ele disse: mas quando jejuardes. Então isso revela que o jejum ele não é opcional para quem deseja maturidade espiritual. O discípulo que quer profundidade, ele precisa aprender a negar a sua carne para se fortalecer na sua vida espiritual. Sendo assim, nós entendemos que o jejum, ele alinha o coração, e eu estou me referindo à nossa mente, ele silencia a nossa carne e ele fortalece a nossa fé. E ele abre os nossos olhos espirituais. Sendo assim, nós ainda vamos falar agora aqui sobre o jejum bíblico. Então vamos lá. Tópico 1. O jejum bíblico pode ser definido como a abstinência de alimentos por um período de tempo com finalidades espirituais, como revela-nos em Joel, capítulo 2, versículo 12. Essa disciplina espiritual não deve ser usada para conseguir alguma coisa de Deus, como se fosse uma barganha, mas com uma expressão de humilhar-se diante de Deus. Então, o jejum é abstinência voluntária de alimentos ou de algo legítimo por um período determinado, com um propósito espiritual claro de buscar a Deus. Não é greve de fome, como nós lemos aqui, não é barganha com Deus e não é também manipulação espiritual. A grande verdade é que quando nós falamos sobre jejum, nós falamos sobre rendição. Desde o Antigo Testamento até a igreja primitiva, o jejum sempre esteve ligado ao arrependimento, direção divina, consagração, intercessão, preparação para grandes decisões. É tão fato isto que em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 13 e o versículo de número 2 e 3, a Bíblia vai nos fazer entender que a igreja, ela jejuava antes de enviar líderes para a obra missionária. Então assim, eles entendiam que decisões espirituais exigiam também um ambiente propício espiritual. Então assim, o discípulo que jejua, ele demonstra que Deus é mais necessário do que o pão. Então o jejum bíblico, ele é discreto, ele é sincero, ele é direcionado a Deus e ele é acompanhado de oração. Em Isaías, nós vemos que Deus confronta o jejum meramente externo e ele revela o verdadeiro jejum. Aquele que produz transformação interior e justiça prática. Isaías, capítulo de número 58. O jejum bíblico, ele não é apenas deixar de comer, é deixar o pecado, a soberba e a injustiça. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele jejuou 40 dias antes de iniciar o seu ministério. Texto este conhecidíssimo que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Se o mestre jejuou, quanto mais os discípulos, eles precisam jejuar. Então, o jejum, ele é uma preparação para o propósito. Aí aqui no tópico 1.2, o pastor Eliel Araújo, ele vai falar sobre o jejum dos hipócritas. Então ele diz: o jejum praticado por quem se mostra abatido, com semblante descaído,
é uma hipocrisia, pois o objetivo de quem age assim é se mostrar espiritual para os demais. E isso, porém, é algo que a Bíblia condena. Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18. Quem jejua não precisa tornar isso público. Isso é entre você e Deus. Isto é outro fato de suma importância que nós devemos entender, e muito bem colocado pelo pastor Eliel Araújo. Em Mateus 6, como nós lemos aqui, do versículo 16 a seguir, Jesus ele denuncia os que jejuavam para serem vistos pelos homens. O jejum dos hipócritas, ele é teatral, orgulhoso, motivado por aplausos e focado na aparência. Eles desfiguram o rosto para parecerem espirituais. Recebiam elogios, mas não recebiam respostas de Deus. O discípulo não jejua para impressionar pessoas. O discípulo jejua para quebrantar o coração. Quando o jejum ele vira vitrine, ele perde o valor que existe nas coisas do céu. E aí então o tópico 1 aqui ele fecha, no tópico 1:3, dizendo que humilhando-se diante de Deus. Então o jejum é uma maneira de nos humilharmos diante de Deus. Esdras disse, apregoei ali um jejum, e ele diz, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Esdras, capítulo 8, e o versículo 21. Neemias reuniu o povo com jejum e pano de saco, ou seja, humilhação, e os israelitas estavam abatidos por seus pecados. Neemias, capítulo 9, versículos 1 ao 3. Naquele momento, o jejum e o pano de saco representavam a submissão a Deus e também o arrependimento. Então é importante nós fecharmos aqui esse tópico 3, falando sobre que o jejum ele é também um ato de humilhação, pois nós vemos que nos dias de Esdras, o povo de Israel proclamou um jejum para se humilhar diante de Deus e para pedir direção. O resultado foi proteção e resposta divina. Então jejuar é declarar: eu não sou autossuficiente, a minha força não é suficiente e eu dependo totalmente do Senhor. Isto é o que significa quando nós, com sinceridade de todo o nosso coração, nós nos humilhamos através do jejum. O jejum, ele esmaga o orgulho e ele fortalece a nossa fé. Ele quebra resistências espirituais e ele nos posiciona, sim, em submissão. Discípulos fortes são discípulos que vivem uma vida quebrantada. Aí nós concluímos aqui este primeiro tópico dizendo que o jejum ele não é um peso. O jejum ele é um privilégio. Ele não é religiosidade. O jejum, ele é relacionamento. Ele não é fraqueza, é força espiritual. Então, quem jejua aprende a dominar a carne. Quem domina a carne vive em autoridade espiritual. Então, se você quer ter uma vida espiritual com profundidade, poder, direção de Deus na sua vida, o caminho, ele passa pela disciplina do jejum. O discípulo que entende o jejum, ele na verdade vive acima das distrações e mais perto do coração de Deus. E assim a gente termina essa primeira parte da lição. Deus abençoe.